Quero primeiramente agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez nesta casa de oração, juntamente com os irmãos, mais precisamente nesta festividade dos jovens. Que Deus continue vos abençoando, vos sustentando e vos fazendo prosperar pelo seu poder e pela sua graça. Quero agradecer ao irmão Calil Bruno que me fez o convite. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, e também agradecer a permissão e a confiança do pastor Gerson Lima por esta oportunidade de estar trazendo uma palavra da parte de Deus. Que o Senhor continue abençoando o Senhor e a sua família para a honra e glória de Deus Pai. Feliz também por ver muitos amigos, que me perdoem por não poder citar o nome de todos, para não esquecer e também não tomar muito tempo, porque muitos estão aqui nesta noite, mas que Deus continue vos abençoando e que vocês possam pelejar junto comigo aqui nesta noite, através da intercessão. Meus irmãos, por gentileza, vamos meditar na palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor nesta noite? Abra a sua Bíblia juntamente comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Obrigado. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Se todos acharam, digam amém. Amém. Que diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero falar nesta noite sobre o tema Jesus, o soberano imutável da história. Nós observamos este livro do Apocalipse e não dá para falar do livro de Apocalipse sem tocarmos ou comentarmos a história que envolve este livro. É bem verdade que, se tratando daquilo que constitui por humanidade, é impossível separar da humanidade a sua história. Por quê? Porque a história é o mais amplo registro das ações humanas ao longo do tempo. Filosoficamente, ela pode ser entendida de diversas maneiras. Alguns veem a história como algo cíclico, isto é, que se repete ao decorrer do tempo. E alguns vão entendendo que a história é linear, uma história que acontece aos poucos, ao desenrolar do tempo. Só que, independente de como alguns acreditam, nós entendemos como crentes que a nossa história, ela não é constituída de eventos aleatórios ou predestinadas pelo acaso. A nossa história, ela está na mão de um Deus que não muda e que dirige a história de acordo com o seu eterno propósito. Então, se tratando da história que envolve o livro do Apocalipse, nós iremos ver que aqui neste momento, mais precisamente no início do livro do Apocalipse, se analisarmos o contexto, iremos perceber que estamos nos deparando em um momento da história onde houve uma grande perseguição, isto é, foram os anos mais amargos da história da igreja de Jesus aqui na terra. A começar aqui, nós iremos ver, por uma perseguição de cunho religioso. Mas que esta perseguição não começou aí. Nós iremos ver que esta perseguição começa mais precisamente de forma ferrenha, através do imperador romano chamado Nero, que iniciou o seu governo no ano 54 depois de Cristo. Só que antes dele vieram outros imperadores, como por exemplo César Augusto, que foi na época em que Jesus nasceu, Tibério César, que foi imperador na época que Jesus morreu, seguindo por Calígula e também por Cláudio. No momento em que o imperador Cláudio estava regendo o Império de Roma, foi que teve a grande fome no mundo. Só que aí nós iremos perceber que depois ele é substituído por Nero. E Nero começa até a governar de maneira pacífica.
mas Nero tinha muitas das suas intuições e vontades para aquele império. Um homem muito rude, que sequer, como qualquer imperador, se permitia ser desafiado. Um homem que não gostava de receber um não, de forma que, mais precisamente, 10 anos após ele começar o governo, em 18 de julho de 64 depois de Cristo, ele colocou fogo na maior capital do império, chamado Roma. Roma era uma cidade tão grande que tinha mais de 1 milhão de habitantes. E esta cidade também era constituída por 14 bairros. E este grande incêndio promovido por Nero fez com que 70% da capital fosse destruída. Mais precisamente, 10 bairros dos 14 bairros foram queimados a fogo e simplesmente sobrou 4 bairros. E como havia muita desconfiança acerca de Nero, por causa das suas diversas loucuras, o Senado e o público começou a suspeitar que Nero foi quem tinha colocado o incêndio. Mas porque também ele era muito perspicaz e muito esperto, ele percebeu que os 4 bairros em que o fogo não afetou, era um bairro onde tinha maior popularidade de judeus e cristãos. Aí ele encontrou um álibi para dizer: olha, se vocês não perceberam, os bairros que não foram atingidos estão lotados de judeus, estão lotados de cristãos. Por isso eu digo, foram eles que promoveram este grande incêndio. Aí a gente percebe que começa uma perseguição tão ferrenha e tão veraz sobre os crentes, de forma que faltou madeira no Império Romano para crucificar tantos cristãos. E por não haver mais madeira, eles simplesmente amarravam os cristãos nos postes, colocavam piches sobre o seu corpo e tocavam fogo com a intenção de iluminar a cidade de Roma à noite. Aí a gente vai vendo que 2 anos depois deste grande incêndio começa a guerra dos judeus, após acontecer uma profanação na sinagoga da Cesareia Marítima, dando como consequência a revolta dos zelotes, que era um grupo de judeus que não aceitava ser subjugado pelo Império de Roma. E aí os anos passam. Em 68 depois de Cristo, a gente vai ver que Nero, ele é deposto pelo seu Senado, e por não aceitar não ser mais o imperador de Roma, ele comete suicídio. E aí a gente vai ver que por causa dessa série de atitudes misturada com a perseguição, no ano 70 a rebelião de Israel está insustentável. Pelo que vem o imperador Vespasiano, que começa a cercar Israel, começa a entrincheirar Israel, colocando sobre eles um jugo de que não podiam sair e nem entrar, esperando o momento certo do ataque. E é aí que ele se levanta, ainda do ano 70, contra Israel, invade Jerusalém, ele queima o templo no fogo, destrói tudo, e aí acontece a maior diáspora, a maior dispersão que aconteceu contra o povo judeu, que se espalhou sobre a face da terra. E a maior porque essa diáspora demorou desde o ano 70 até o ano de 1948, no mês de maio, no dia 14, quando Israel voltou para o seu lugar de origem. E aí Vespasiano, como era um homem muito cruel, é ele quem inaugura o Coliseu romano, numa festa de inauguração de 100 dias. E nesses 100 dias morreram mais de 10.000 cristãos, que eram lançados nas arenas, vestidos com pele de animais, para ser mordidos pelos cães, pisados pelos touros e devorados pelos leões da Líbia. Um verdadeiro massacre. E aí no ano de 81, está Domiciano, que substitui Vespasiano, um homem que foi conhecido como segundo Nero. Então o homem era muito cruel, era como se fosse a reencarnação de Nero, por causa da sua crueldade. E ele mesmo foi quem se intitulou Senhor e Deus.
Agora os judeus e cristãos não poderiam mais aceitar toda esta idolatria de Domiciano, de forma que ele começa a perseguir mais precisamente os cristãos, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E é aqui que a gente entra na história de João. Por quê? Porque foi Domiciano que levou João para ser sentenciado a passar os restos dos seus últimos dias na ilha de Patmos. Mas a tradição vai nos dizer que Domiciano só colocou ele na ilha de Patmos porque todas as tentativas de tirar a vida de João foram frustradas. Uma delas foi Domiciano pedir para colocar o apóstolo João num caldeirão de óleo fervente, e todo mundo esperando a pele cair, os músculos aparecerem, o corpo derreter, mas colocaram no caldeirão, e quando tiraram, o corpo estava perfeito. Só morre quando Deus quer. Deus ainda tinha um propósito na vida do apóstolo João. E aí a gente vai perceber que por ele tentativas frustradas de tirar a vida do apóstolo João, ele coloca ele para ser encerrado na ilha de Patmos. E por quê? Porque agora João é o último apóstolo que sobrou. E como se não bastasse, estava preso numa ilha que era totalmente fechada. Era impossível fugir da ilha de Patmos. E Domiciano sabia disso. E por quê? Porque ele queria também, já que não podia matar, tirar toda a influência do apóstolo João sobre a igreja, porque antes ele era pastor de uma grande igreja chamada Éfeso. Então, por ele estar na ilha de Patmos, ele já não conseguia, da mesma maneira, ajudar, consolar os irmãos, dar uma palavra, dar um conforto, dar um alívio, não. E como se não bastasse, não tinha agora nenhum apóstolo para conviver com ele, compartilhar com ele desta experiência de prisão. Todos estavam mortos. Só que uma coisa que eu acho muito interessante é que Domiciano encerrou ele numa ilha e fechou todas as portas da terra para João, o apóstolo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que foi Domiciano fechando as portas da terra e Jesus abrindo as portas do céu na ilha de Patmos. Isso acontece no capítulo de número 1. No versículo de número 11, ele escuta uma voz que diz: o que vês, escreve no livro e vi as 7 igrejas. Aí no versículo 12 diz que ele vira para ver quem falava com ele. E virando ele vê 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro, e sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E aí a gente percebe que diante deste evento, no versículo 17, ele diz: e quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Mas aí ele colocou a sua destra dizendo: não temas. Se você é estudante de Bíblia, você vai entender o porquê que Jesus não começa com qualquer outra palavra, com qualquer outra frase, a não dizer não temas. Não é porque está escrito 365 vezes na Bíblia que nem isso é verdade. Só para critério de informação, você não vai encontrar mais de 180 vezes a frase não temas. Mas virou costume e todo mundo aceitou. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Jesus tinha um propósito para dizer para João naquele momento: não temas. Não era só um consolo, mas também era uma lembrança. Por quê? Porque você vai encontrar no livro de Mateus capítulo 17, dos versículos 1 ao 9, um momento em que está registrado na epígrafe o Monte da Transfiguração. Jesus aparece com o corpo resplandecente do lado de Moisés e de Elias. Na hora estava Pedro, Tiago e João orando. Quando eles veem aquela visão, ele diz: bom que estejamos aqui, porque nós iremos fazer uma tenda para ti, para Moisés
e para Elias. Na mesma hora uma nuvem cobre todos eles e uma voz no meio da nuvem fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos atemorizados, Pedro, Tiago e João, estão deitados, atemorizados, com medo do que vai acontecer. Mas Jesus toca sobre ele e diz: não temas, levantai-vos. Só que o que eu acho interessante é que agora João já está velho, avançado em idade, sem muita expectativa de vida, está numa prisão das piores prisões que existiam no mundo daquela época. Mas quando ele cai como morto aos seus pés, Jesus toca no seu ombro e diz: não temas. Mas sabe o que é que ele diz também? Eu sou o primeiro e o último. Ele estava dizendo para João: eu estava contigo naquele momento no Monte Tabor da Transfiguração, mas eu também estou contigo aqui nessa ilha chamada Pátimos. Eu estava contigo no monte, João, mas eu também estou contigo nesse vale. Eu quero te dizer que eu sou o primeiro e último, porque eu que comecei tua história, João, eu que vou terminar a tua história. Bendito seja o nome de Jesus. E aí a gente vai perceber o tema. Qual é o tema? Ele começa dizendo no versículo número 8, que ele é o alfa e o ômega. São a primeira e a última letra do alfabeto grego. Com isso Jesus está dizendo que ele falou a primeira palavra da história mundial e que também ele falaria a última palavra, porque o próprio Jesus, ele é a palavra. Apocalipse 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então o que isso tem a ver com ele dizer que ele é o alfa e ele é o ômega? Se lembra da criação do mundo, quando em Gênesis 1 e 3, no original ele fala, no princípio, Bereshit, criou, Bará, Deus, Elohim, os céus, Hashamai, e a terra, Veet Haaretz. Ele estava dizendo Bará, criar, diferente do verbo hebraico que significa yatsar, formar. O que é que ele estava dizendo? Que Deus, antes de trazer a existência, ele criou daquilo que não existia. Ele não formou como yatsar, ele não moldou como yatsar, ele trouxe daquilo que não existia, daquilo que não teve referência. E como é que ele cria? Versículo 3, e disse Deus, Vaiomer Elohim, haja luz, e erri or, e houve luz, vai erri or. O que isso quer dizer? Quando ele fala Vaiomer, está dizendo, e disse, e falou, e proferiu, e manifestou o seu pensamento. É aí que a gente entra na questão da palavra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1 que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, que o verbo se fez carne, mas este mesmo verbo foi usado no princípio de tudo. Então Jesus estava ali para nos trazer a ideia de que quando ele falou, o próprio Cristo se manifestou e deu origem a todas as coisas. Então, se tudo começa pela palavra, tem que terminar pela palavra. Tanto que tem uma informação que talvez os irmãos não saibam, mas se usava muito por alguns, principalmente mágicos e ilusionistas, a frase abracadabra, quando ia fazer algum truque de mágica. Você sabia que esta frase tem referência ao hebraico? Esta frase é abarakedavra, que significa eu crio enquanto eu falo. Aí é por isso que existe o Salmo de número 33, verso 9. Porque falou, e tudo se fez, e mandou, e logo tudo apareceu. Se você não entende como funciona o mundo espiritual, eu vou te explicar. Aquilo que Deus falou sobre a sua vida já existe agora. Não vai acontecer, já foi criado. A palavra criativa já foi liberado, porque quando ele fala, aí acontece. Quando ele manda, aí logo tudo aparece. A palavra de Deus
Deus é quem cria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se Ele é o alfa que começa, Ele também é o ômega que termina. Por quê? Salmo 33, verso 6. Pela tua palavra foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mateus 24, 35. Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Ele é quem começa pela palavra e é quem termina pela palavra. Tanto que a Bíblia Sagrada fala que Ele é quem termina, que a Bíblia também nos traz, em Apocalipse capítulo 22, versículo 21, o último versículo, que Ele dizia: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Sabe por que Ele termina com amém? Porque você vai ver lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a carta para Laodiceia, ele dizendo: e diga ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém. O que ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia, que inclusive ele vai trazer depois algumas informações, é que não importa o que vocês pensam que são, não importa o que dizem que vocês são, não importa o que acham que vocês são, ou queiram descobrir o que vocês são, aqui diz o amém, isto é, sou eu quem dá a última palavra. E é por isso que ele diz para Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque sou eu o amém, sou eu quem termino, sou eu quem dou fim, sou eu que coloco o ponto final. Não é o que dizem, o que deixam de dizer, o amém sou eu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a sua presença aqui nesta noite. Ele fala também que Ele é o princípio e o fim. Jesus é o único cuja história não começa no dia que Ele nasce e nem termina no dia que Ele morre. No princípio Ele teve propósito para começar, e no fim Ele também terá um propósito para terminar. Por quê? Porque Ele não é sujeito ao tempo, pelo contrário, Ele é quem manda no tempo. Por Ele ser o princípio e o fim de todas as coisas, tudo que acontece, nada pega a Deus de surpresa, e nada foge do controle de Deus. Por isso que Ele diz em Isaías: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E Daniel no capítulo 2, versículo 21 diz que Ele muda os tempos e as horas. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Por quê? Porque nós pensamos que o controle da história está na mão dos nossos governantes. Não! Eles podem fazer parte da história, mas quem controla a história é Deus. E sabe de mais uma coisa? Porque essas coisas nos trazem tanta preocupação, daqueles que estarão acima de nós para tomar as decisões, é normal, é comum, mas nós temos que saber que independente do que acontecer na história, Ele continua no controle da história. De forma que quando Ele fala que muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis, nós lembramos do chamado de Isaías. No capítulo 6 de Isaías há uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o rei Uzias morreu, e com a morte de Uzias surgem muitas especulações. E por quê? Porque quem conhece a história sabe
que dependendo do rei, o povo ou servia a Deus ou servia a outros deuses. Então a idolatria ou ela era abolida ou fortalecida pelo rei que estava sobre a nação. Então pela morte de Uzias ficava o questionamento: quem é que vai reinar sobre nós? Quem é que vai governar sobre nós? Quem é que vai dar as diretrizes? E uma das preocupações do profeta Isaías é porque ele fazia parte da família do rei Uzias. E ele poderia a qualquer momento, pelo próximo rei, ser destituído, não ser aceitado, ser rejeitado. Então as preocupações eram muitas. Além da morte do ente querido, a preocupação com o futuro da nação. Mas a Bíblia vai dizer que Isaías vai para o templo. E num dia comum, mas Deus fazendo uma coisa diferente, ele tem uma visão. E nesta visão ele diz que vê o seguinte: e eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Só esta parte da visão já era a resposta para Isaías e para o povo. Por quê? Porque era Deus dizendo para Isaías e para a nação: o trono que está vazio é o trono de Jerusalém, mas o trono celestial ainda está ocupado. Quem está sem governante é Jerusalém, mas o governador de todas as coisas está no controle. Quem está sem rei é Jerusalém, mas aqui no trono está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto a sua graça neste momento. Ele não perde o controle da história. E ele diz também que ele é o que era, é e há de vir. Esses atributos estão voltados para a imutabilidade, soberania e os propósitos de Deus, que desde o passado até o futuro Deus permanece imutável e suas promessas serão cumpridas. Por quê? Porque Ele é o Deus que era, está atrelado ao passado. Tudo que Ele fez no passado. Em toda a história nós vemos pessoas que inclusive estavam em situações difíceis. Pessoas que mudaram seu comportamento. Pessoas que inclusive desobedeceram. Mas nós vemos um Deus que não muda diante dos seus propósitos. Porque Ele quem escolheu Adão e Eva para habitar no jardim, sendo os primeiros a habitar na terra. Mas quando eles pecaram, se esconderam e se afastaram, aquele que não muda foi quem colocou vestes sobre ele, dando uma nova oportunidade e mostrando a sua graça e a sua misericórdia. Foi Ele quem escolheu Abraão, um homem que tinha facilidade de mentir e que já não podia ter filhos com a sua esposa que era estéril. Mas aquele que não muda fez de um homem que não podia ter filhos uma grande nação. Ele escolheu Moisés, um assassino fugitivo do deserto, mas aquele que não muda foi quem capacitou um assassino para ter poder para libertar uma grande nação do Egito. A gente vai ver também que Ele escolheu José, um jovem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas aquele que não muda levanta José no Egito para salvar da fome aqueles que o venderam. Foi Ele que escolheu Davi, o menor rejeitado e mais improvável dos filhos de Jessé, mas aquele que não muda fez dele um rei segundo o seu coração, porque a escolha de Deus vai além das nossas expectativas humanas. Foi Ele que chamou os profetas Elias, Eliseu e tantos outros que sofreram perseguição, mas foram sustentados por milagres de Deus. Nós iremos ver também que Ele foi quem escolheu Pedro, o apóstolo, uma pessoa de difícil temperamento, um homem difícil de lidar, iletrado, incapaz. A única coisa que ele sabia era pescar. E como se não bastasse, este homem que não tinha nada recebeu uma grande oportunidade de Jesus de ser um dos seus apóstolos. Mas ele pega essa oportunidade e no momento do desespero ele nega a Jesus 3 vezes. Eu fico sempre me perguntando, se fosse hoje em dia,
ou num congresso como esse, você daria oportunidade para quem negou Jesus 3 vezes? Eu acredito que nenhum de nós daria. Mas tem uma coisa: aquele que não muda, olhou para Pedro no meio do cenáculo, tinha 120 ali, ele encheu os 120, mas tem um que é preciso ser levantado, porque estava numa angústia tão grande, ou numa solidão, quem sabe, ou dizendo no seu coração: eu nunca vou servir para Deus. Só que o Espírito Santo, quando vem, ele vem para levantar, ele vem para restaurar, ele vem para perdoar, ele vem para trazer de volta, ele vem para dar força, e no meio de todos ali, levanta o improvável. Alguém pode dizer: mas negou, mas pecou, mas errou. Mas também quando pregou, 3.000 almas se converteram. Aquele que não muda, estava dizendo para ele: Pedro, tu me negou 3 vezes, mas eu te uso para trazer 3.000, porque eu não mudo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo aqui neste lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto a sua presença aqui nesta noite. Ele está dizendo para você que está participando dessa festa: o Senhor não mudo. Vemos que Ele é, para a gente acelerar e não passar do horário, principalmente no fato que aconteceu com Moisés, mesmo tendo acontecido no passado. Mas quando Moisés tem um encontro com Deus diante da sarça, ele está todo desacreditado, porque ele não acreditava nem nele mesmo, quanto mais nos outros. Ele não se considerava capaz, quanto mais de ser um libertador de uma nação, de jeito nenhum. A única coisa que ele tinha eram as mãos sujas de sangue e uma fala pesada. Tudo para não estar na frente do trabalho, tudo para não ser liderança. Mas quando a sarça pega fogo, ele acha estranho e se aproxima. E não é porque a sarça pegava fogo, porque quem conhece sabe que a sarça ela é inflamável. Agora a sarça pegava fogo e não se consumia. O fogo de Deus não é para matar, é para te dar vida, é para limpar, é para restaurar, é para trazer de volta. O fogo que é de Deus é para te trazer para perto. Espírito Santo de Deus, eu creio, Jesus, e nesta noite o Espírito Santo vai reacender a sarça no teu coração. Que seja o nome de Jesus. Meu Deus, eu estou querendo pregar, mas o meu amigo Espírito Santo decidiu agir agora. Então vai recebendo a presença daquele que não muda, daquele que é o mesmo. Adora, exalta, glorifica. Por quê? Porque eu, o Senhor, não mudo, não mudo, não mudo, não mudo, não mudo. Aí Moisés está lá, chama outro: Senhor, eu acho que o Senhor errou o endereço, eu acho que o Senhor errou o lugar, eu acho que o Senhor errou a pessoa. Por quê? Porque eu sou um assassino, e como se não bastasse, minha língua é pesada, eu não vou conseguir nem falar.
Só que aí Deus pergunta: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? É Deus dando uma resposta dizendo: qual é a tua dificuldade que eu não posso transformar em algo útil para o meu reino? Porque tu está com medo porque não sabe falar. Mas se Deus quiser, Ele te usa sem tu falar. Porque Deus não é limitado. Quem muda é eu e você, mas Ele quando fala, Ele cumpre. E aí quando Moisés faz algum questionamento, e Senhor, o que é que eu vou dizer para aquele povo? Ele diz: não diga muita coisa não. Só diga que o eu sou enviou a voz. Aí acaba todas as perguntas de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que iria tirar o povo do Egito para algum lugar. E toda aquela região ali seria deserto. E Moisés cuidava de ovelha no deserto. Ele sabia o sofrimento que era estar ali cuidando de animais no deserto. Imagine numa caravana de mais de 2 milhões de pessoas. Ele sabia que ia ser difícil. Só que quando Deus fala que eu sou, já não tinha mais pergunta para fazer. Por quê? Porque Moisés poderia perguntar: e se a gente tiver fome? Aí Deus vai dizer: eu sou o maná que cai do céu. E se a gente tiver sede? Eu sou aquele que faz água brotar da rocha. E se a gente for para o mar vermelho? Eu sou aquele que manda o vento e abre o mar. E se o inimigo vier contra nós? Eu sou aquele que peleja por vós, e vocês ficarão calados. Ele estava dizendo: Moisés, não me pergunte mais nada, porque eu sou o que ninguém vai mais ser, e eu sou tudo o que você precisa. Eu sou Moisés, eu sou Moisés, eu sou Moisés. E a Bíblia também diz que Ele é, para a gente encerrar, o que há de vir. Porque Ele garante com toda a certeza que Ele voltará, isto é, ninguém impedirá seus propósitos de serem realizados. Não porque não tentaram, mas porque não conseguiram. Porque quando Jesus era um bebê, Herodes tentou matá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo. E aí quando ele cresce pregando a palavra, pregando o evangelho, os fariseus passam a odiá-lo, mas também não conseguem condená-lo. Ele leva para Pilatos, mas Pilatos não consegue culpá-lo. Aí depois da sinagoga, depois da reunião no Sinédrio, eles conseguem condená-lo, mas levam ele para a cruz. Mas a própria cruz não consegue matá-lo, porque é ele quem diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Se ele não dissesse isso, ele estava lá pendurado até hoje. Porque a morte não podia matá-lo. Tanto que quando ele é enterrado, nem a terra pôde segurá-lo, porque no terceiro dia ele se levanta. E aí ele quer falar com os discípulos, mas eles estão tudo com medo, com porta e janela fechada. Mas de repente Jesus aparece no meio e diz: Pai seja convosco. Por quê? Porque as físicas da parede não conseguiu pará-lo. A Bíblia também diz que nos momentos antes ele começa a subir ao céu. Sabe por quê? Porque nem a gravidade pode pará-lo. E vai ter um dia que ele vai voltar para estabelecer o seu reino eterno. Só que quando ele chegar aqui, e encerro agora, haverá um governante poderoso, dizendo ser ele, se passando por ele. Só que quando ele voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras. O povo israelita vai passar por baixo, porque o monte vai se tornar um vale. Isso é profecia. E aí quando o monte se tornar um vale, esse que está tentando ser ele, vai se voltar contra ele, com todo o armamento bélico possível, com a tecnologia mais avançada que existirá. Todas as ogivas nucleares, tanque de guerra, canhão, exército, tudo voltado para aquele que está em cima do Monte das Oliveiras. Só que aquele que não muda vai cumprir a palavra de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que diz:
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, aquele que não muda, sabe o que ele vai fazer? O desfará com o sopro da sua boca e o aniquilará com o seu resplendor, para mostrar para o mundo inteiro que Ele é o que era, que Ele é o que é, que Ele há de vir. Ele não muda, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. E nessa hora, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero te dizer uma coisa: você que nunca se ajoelhou na vida, vai ter um dia que você vai se ajoelhar. Queira se ajoelhar antes por voluntariedade, antes da destruição que te fará se ajoelhar de arrependimento. Por quê? Porque Ele prometeu que viria buscar a sua igreja. Nós rasgaremos este céu e estaremos para sempre com Ele. Ele não muda. Ele não muda. Ele não esqueceu das promessas na sua vida, não. Você pode estar afastado, como alguns dizem até desviado, desviada, longe dos caminhos do Senhor. E por causa disso você mudou bastante. Mas eu quero te dizer que nesta noite, o teu amigo que não muda, ele está te chamando de volta. Ele está dizendo para você: você mudou, venha, primeira pessoa, venha. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Bendito, eu sinto a graça do Deus Todo-Poderoso. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida agora. É agora. Ele está dizendo: eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu quero saber se nesta noite ainda tem alguém que ainda não é crente, que quer participar de quando Jesus voltar e morar no céu com Ele. Se você quiser ficar aí na terra, eu te garanto uma coisa: destruição vai sobrar. Mas se tu aceitar aquele que não muda, Ele vai continuar a tua história. A história que tu pensa que acabou, que destruíram, que colocaram ponto final, Ele está dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e há de vir. Venha. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui.
Seja renovado agora. Fala em línguas agora. 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 Receba. Meu Deus. Eu sinto o poder do Espírito invadindo esta casa. Eu sinto uma graça sendo derramada. Ei, é mentira de Satanás. O teu Deus não esqueceu das promessas. O teu Deus aposta em você. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele não abre mão de você. Bendito. Alguém que não é crente, vou encerrar agora. Entregue sua vida a Jesus. Não deixe para outro momento. Quem está te chamando é o Espírito Santo. Não resista a esse sentimento no teu coração. O Espírito Santo está te chamando para fazer uma nova história na sua vida. Tem alguém que não é crente, que está no nosso meio? Levanta a mão, por gentileza. Vocês querem entregar suas vidas a Jesus? Ele é o único que pode mudar a história de uma família, de uma pessoa, de uma nação. Este mundo não tem esperança para nenhum de nós. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu faço só uma pergunta: vocês querem ir para o céu? Jesus disse, João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como ir para o céu se não for através de Jesus. E vou só fazer esta pergunta: querem entregar sua vida a Jesus? Amém. Louvado seja. Quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Jesus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. É o Senhor que faz isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu convido a igreja para ficar de pé, para nós orarmos por essas vidas. Que nessa noite, nesse aniversário da mocidade aqui de Mangabeirão, é o dia também que eles nascem. Não nasce da sua estrutura física, mas nasce para ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos convidar nosso irmão Emanuel, representando todos os ex-componentes da nossa mocidade, para orar juntamente com a igreja, por essas almas que nesta noite mudam a sua história em nome de Jesus.
Porque Jesus, quando entra para mudar a história. Glória a Deus. Irmão Emanuel. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. A porta da graça ainda está aberta. Os nossos queridos irmãos e irmãs que estão assistindo pela internet e que querem se decidir a Cristo neste momento, digite aí no chat: eu quero aceitar Jesus. A porta da graça ainda está aberta. Somente a igreja do Senhor ora neste momento agradecendo a Deus. Pai amado, Deus bendito. A igreja, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tamanha graça da tua parte manifestada em nosso meio nesta noite. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio nesta noite. Estamos saindo daqui impactados pelo poder, pela tua glória manifestada em nossos corações. Nós queremos te apresentar cada vida que tomou a decisão de reatar a aliança contigo, de firmar a aliança contigo. Escreve os seus nomes no livro da vida. Fortaleça a caminhada, os passos até a tua volta. Nós, como igreja tua, estamos ansiosos e anelantes pela tua vinda. Nós te agradecemos e te glorificamos por tudo em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço que sentem um pouquinho, porque nós vamos ouvir o irmão coordenador, irmão Diego, fazer os agradecimentos. E nós vamos encerrar essa festividade, esse congresso, com a mocidade louvando a Deus. Então, pido só essa paciência. Nosso irmão Diego vai fazer os agradecimentos e logo após a mocidade já se prepara para nós encerrarmos esse trabalho louvando aquele que merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sempre fui muito chorão, meus irmãos, sempre. E quando fala de Jesus, aí eu não me considero chorão. Eu me considero apenas um vaso nas mãos do oleiro, onde servimos a um Deus que faz coisas tão grandes. Nós servimos a um Deus que é tão poderoso. Isso aqui é um milagre, meus irmãos. Isso aqui é um milagre, meus irmãos. E eu só tenho a agradecer ao nosso Deus, sabendo que nenhum de nós somos dignos pelo que vem acontecendo em nossas vidas, mas é a infinita misericórdia dele em nós que faz isso. Eu queria agradecer a todos que vieram de perto, de longe. Queria agradecer a você por ter depositado um pouco do teu dia para estar aqui adorando ao Senhor e na festividade da mocidade aqui em Mangabeira 1. Mas como bem disse, eu queria primeiramente agradecer ao nosso Deus, porque sem Ele, meus irmãos, nada disso aqui seria possível. Queria agradecer pela visão, pelo amor, pelo cuidado do ministério dessa igreja. Cada um desses jovens, cada um de nós que estamos à frente desse trabalho, eu posso afirmar com toda a convicção, temos sido assistidos por esse ministério. É um ministério que não tem deixado faltar, é um ministério que tem deixado nós à vontade para trabalharmos para o Senhor. E eu sou grato, primeiramente, ao nosso pastor presidente, o pastor Zé Carlos de Lima, nosso pastor local, nosso pastor Gerson, que é um pai compreensível. Muitas vezes a gente toma decisões que não deveríamos, ele com a sua sabedoria, ele tem nos orientado, e que Deus abençoe ele e a toda a sua família, que eu amo e moram em meu coração. Também nosso pastor Jorge, segundo dirigente, é um amigo, professor, que temos aprendido aqui nesses quase 3 anos que estamos aqui nessa congregação, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele também, que ele sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo para Jorge, e ele, pela sua experiência e sabedoria, assim como o pastor Gerson, tem nos orientado.
Agradeço, meus irmãos, também a todo o departamento de família, porque em todos esses dias as irmãs, irmã Vânia, nosso presbítero Luiz Dias, não tem deixado dar assistência, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a todo o Jogral, meus irmãos. Esses jovens, eles, para vocês que não acompanharam, chegar aqui é uma bênção, glória à presença do Senhor. Mas aproximadamente um mês para cá, ou até 2 meses para cá, esses jovens aí estão aqui a todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia na casa do Senhor. E sabe por que isso aqui aconteceu? Porque eles estavam no melhor lugar. Eles estavam buscando a melhor pessoa. Eles estavam adorando ao Deus que era, que é e que há de vir.